queria trazer uma palavra. Eu já ministrei essa palavra em outra ocasião, mas eu achei ela muito pertinente para o dia de hoje e para a dinâmica do que vai acontecer aqui hoje. O tema da palavra é o pastoreado e o espírito de um gadita. Vocês já ouviram falar sobre os gaditas? Vocês conhecem os gaditas? O que significa os gaditas? Então, existem personagens na Bíblia que se destacavam e que fizeram a diferença no contexto em que viveram. Os gaditas são um desses personagens. Eu queria nessa manhã falar a vocês sobre os gaditas e o que esses homens podem trazer como exemplo para nós. Qual a origem dos gaditas, né? E quem foram os gaditas e qual era o perfil desses homens. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês, para depois aplicar esse perfil de personagem bíblico ao pastoreado, ao verdadeiro pastoreado, não um pastoreado que muita gente vê aí fora, tosqueadores de ovelhas, blasfemadores da palavra de Deus, homens políticos, homens que usam púlpitos para ganhar dinheiro e ter poder sobre vidas. Não é esse pastoreado que eu estou falando. Estou falando de um pastoreado responsável, um pastoreado de verdade, aonde aquele que pastoreia tem disposição de dar a vida pela sua ovelha. É desse pastoreado que eu vou falar. E eu vou mostrar esse perfil de pastoreado na vida dos gaditas, desses homens. Então, eu quero começar falando sobre a origem deles. Gadita vem da palavra Gade. Gade é o 7º filho de Jacó, que ele teve com Zilpa, concubina de Lia, irmã de Raquel, mulher de Jacó. Tá? Jacó, todo mundo conhece, patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve algumas mulheres, dentre elas Raquel e Lia, que no contexto do nascimento de Gade, que era filho da concubina, Zilpa, concubina de Lia, nesse contexto em que Gade nasce, Lia e Raquel lutavam, guerreavam entre si para ver quem dava mais filhos para Jacó. Só que chegou um momento em que Lia, já cansada, não conseguia mais. E aí ela quis trazer Zilpa, que era sua concubina, e ofereceu ela a Jacó para ela continuar dando mais filhos do que sua irmã. E nesse contexto de guerra, de batalha, né, entre as irmãs, para ver quem dava mais filho, que isso era na cultura dos hebreus, era uma coisa que enaltecia a mulher, né, dar mais filhos ao homem, principalmente filhos homens, né, fazia ela ser postulada como uma mulher digna, uma mulher boa. Então, nesse contexto nasce Gade, nessa guerra entre Raquel e Lia, a qual Lia colocou Zilpa no meio da história. E aí nasce Gade. E aí, essa menção a isso que eu falei está em Gênesis 30, nos versos de 9 a 11. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E aí Lia disse assim, afortunada, e lhe chamou Gade, o nome do filho. Então, só para esclarecer o nome Gade, e quem foi Gade, eu já falei que ele foi o 7º filho de Jacó, feito com a sua escrava Zilpa, que a chamou Zilpa chama Gade pelo nome de uma falsa deusa cananita. Gade nasceu debaixo de idolatria. Todo mundo sabe que que Lia e Raquel eram filhas de Labão. Labão nasceu numa cultura pagã. E nada mais natural, né, do que quando nascesse Zilpa, que também nascia, que vivia naquela cultura, quando nasceu o filho, deu o nome do Deus que ela cria. Ela falou, afortunada,
fortunada, né? Lia fala para Zilpa, fortunada, e por causa dessa expressão, ela colocou o nome do filho de Gade, que Gade significa afortunado, boa fortuna e tropa. Todos essas referências, essas expressões, remetem ao nome Gade no hebraico. Gade formou, como sétimo filho de Jacó, a tribo dos Gaditas, assim como teve Rúben, teve Simeão, teve Issacar, teve os 12, Judá, todos os filhos que ele teve com mulheres diferentes, formaram as 12 tribos de Israel, e Gade é uma das tribos que deu origem aos Gaditas, tá? Isso é só para vocês entenderem a origem do nome e da onde ele veio. Só que ele Gade nasceu debaixo de uma maldição, porque para Deus não existem outros deuses. Deus é único e não divide a glória dele com nenhum outro falso Deus. Então Gade já nasceu consagrado à deusa da abundância, a deusa da fortuna, uma deusa cananita. Essa maldição foi quebrada com as bênçãos que Jacó, o pai, colocou sobre ele, e que Moisés também colocou sobre a tribo dos Gaditas. Eu vou ler aqui as bendições que quebraram essa maldição. Começou com Jacó. Jacó disse assim para Gade, seu filho: Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele o acometerá por sua retaguarda. Ou seja, Gade seria uma tribo de guerrilha. Mas Pedro, você não falou que Deus, através de Jacó, ia abençoar Gade? Você está dizendo que eles vão ser uma tribo de guerrilha? Sim. O povo de Israel tinham tribos de guerrilha, e Gade foi chamado para isso. E aí a bendição está em que uma guerrilha lhe acometerá, mas Gade acometerá essa guerrilha por sua retaguarda. Ou seja, seria uma tribo destra na batalha, destra na peleja, perita em guerrilha, homens destros para guerrear. E Moisés, em Deuteronômio 33, nos versos de 20 ao 21, diz assim: de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar Gade, que faz aumentar Gade, o qual habita com a leoa. Quem é que dorme com a leoa? O leão. O qual habita com a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Não da leoa, mas das presas. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Ou seja, de Gade procede tudo isso. Ele é o chefe, porque dorme com a leoa, ele é o leão, ele fica com a melhor porção, a porção do chefe, a melhor parte ficaria para Gade, e ele marcharia adiante do povo de Israel. Os gaditas marchariam na frente do povo de Israel e executaria a justiça do Senhor. Vocês estão entendendo o perfil dessa tribo? Homens que executavam a justiça de Deus, eram os gaditas. Gade teve 7 filhos, está lá em Gênesis 46, verso 16. Cada filho de Gade se destacou em sua época e foi príncipe do seu povo. Cada um recebeu o nome, assim como as tribos de Israel recebeu o nome daquele que foi o patriarca, que foi o primogênito, como de Gade saiu os gaditas. Cada filho de Gade, foram 7, cada um criou um legado, um povo que se destacou em sua época. Assim como Gade também se destacou na sua época com os gaditas. Os gaditas, irmãos, eram diferenciados. Olha só, eu vou dizer algumas coisas que conferem o perfil dos gaditas. Isso tudo está na Escritura, tá? Eu só estou resumindo. Foram primordiais na conquista de Canaã. Foram obedientes a Deus e à liderança a quem estavam submetidos. Os gaditas não tinham problema nenhum, apesar de serem poderosos, homens destros para a guerra, não tinham problema em se submeter às autoridades, não tinham problemas em se submeter ao comando, não tinham problema. Eram líderes, mas também não tinham problema em serem liderados, tá? Não tinham problema.
E é isso, eu já vou começar a relacionar a vida do pastoreado, porque, irmãos, ninguém nasce pastor. Um dia um pastor foi uma ovelha, que um dia para você liderar, você teve que ser liderado, e com isso Deus forjou o seu caráter e te mostrou, buscou no seu perfil, que você entendesse que para você ser líder, você tem que aprender a ser liderado, que você deve ser submisso à sua autoridade espiritual. Isso é um princípio espiritual, ao qual você tem que aprender. Davi, o rei Davi, quando ele foi ungido rei pelo profeta Samuel, ele recebeu a unção, mas ele só foi reinar muito tempo depois, anos depois. Mas a unção que ele recebeu de rei, quando ele recebeu, ele era pastor de ovelhas. Era o ofício mais desprezível que existia na época. Enquanto os filhos de Jessé, os outros filhos, eram treinados para serem combatentes, líderes de exércitos e até reis, Davi era pastor. Ficava lá cuidando do patrimônio da família, do rebanho da família, se sujando, e ali naquele lugar, sendo submisso, Deus forjou o coração de Davi e preparou ele para ser rei, porque naquela ocasião ele lutava contra ursos, lutava contra bestas feras para salvar as ovelhas, que era o patrimônio da família dele. Deus forjou o perfil de Davi dentro daquela situação. E não foi à toa que quando ele foi se deparar com Golias, que todo mundo tinha medo, inclusive os filhos de Jessé tinham medo de ir para a peleja contra o gigante Golias, Davi foi porque sabia e já estava acostumado a ir pelejar com feras no nome do nome do Senhor. Ele já estava acostumado com isso. E quando ele foi, ele falou, eu brigo com urso, brigo com leão, venço no nome do Senhor, não vou na minha força. Eu vou pegar esse incircunciso e vou acabar com ele. Porque eu não estou indo na minha força, estou indo na força do Senhor. Então, os gaditas, irmãos, eles pensavam da mesma forma. Os gaditas, nunca perderam uma batalha. Em todo o contexto bíblico de batalha em que Israel se envolveu, os gaditas nunca perderam uma batalha. No pastoreado não é diferente. No pastoreado não é diferente. Nós temos que ir na força do Senhor, como pastores, para vencer as batalhas ao qual Deus nos levantou para fazer. E quando fazemos assim, não perdemos as batalhas. Mas quando fazemos segundo o nosso enganoso coração, pela força da nossa vontade, achando que Deus está conosco, sem consultar ou sem receber o sim, nós perdemos as batalhas. E aí, irmãos, quando agimos dessa forma, causa escândalo, causa descredibilidade. E é isso tudo que você está vendo aí. Esses escândalos que vocês estão vendo aí, envolvendo pastores. Foi como eu falei, não vim falar desses, vim falar daqueles que vão no nome do Senhor. É desses que eu quero falar, associados como exemplo aos gaditas. Então vamos voltar aqui para o perfil dos gaditas. Foram fiéis a seus irmãos, aos outros irmãos, né? A tribo de Gade gerou os gaditas e as outras tribos geraram outras tribos. E eles eram irmãos, porque todos são descendentes do mesmo Jacó. Então, os gaditas foram fiéis aos seus irmãos e só herdaram a terra de Canaã depois que todo Israel tomasse posse da herança primeiro. Os gaditas foram os últimos a herdar a terra. Os gaditas, eles, antes de atravessar o Jordão, eles já tinham a terra deles aquém do Jordão. Eles já olharam para aquela terra e falaram para Moisés assim: Moisés, nós queremos essa terra, porque ela é grande, plana e é boa para criar gado. Os gaditas criavam gado, criavam rebanhos. Essa era a expertise dos gaditas, além do combate. Criar rebanhos. Então eles olharam para aquela terra aquém do Rio Jordão e falaram: a gente fica por aqui. Vamos receber essa terra para nós, tá bom, aqui a gente vai ficar aqui. Aí Moisés fala para eles: gaditas, se vocês fizerem isso, Israel vai esmorecer. Não vão atravessar o rio. A promessa de Deus é além do Rio Jordão, é Canaã, não é aqui. Se vocês esmorecerem e ficarem aqui, como é que a gente vai atravessar? Os seus irmãos vão atravessar sem vocês. E os gaditas falaram assim: tá bom, fizeram um pacto com Moisés
e falaram assim: tá bom, a gente vai atravessar o rio com os irmãos, nós vamos deixar todos eles receberem a posse da terra a qual Deus prometeu, e só depois nós voltamos para a nossa terra, para os nossos filhos e para nossas mulheres. Vocês estão vendo, irmãos, a hombridade desse povo? Eles podiam muito bem ter ficado ali com seus filhos, com as suas mulheres e não participar de guerra nenhuma. Todo mundo que leu o contexto bíblico sabe quão sangrenta foram as batalhas em que Israel se envolveu para tomar posse de Canaã. E eles largaram a sua família com o preço da sua própria vida para lutar pela herança dos seus irmãos. E deixaram sua família e seus pertences todos ali. E passaram 25 anos para retornarem para suas famílias. 25 anos, irmão. Eram homens obstinados no propósito de Deus, porque o propósito de Deus era, além do Rio Jordão, dar a terra para Israel. Então, se esse era o propósito de Deus, esses homens eram obstinados no propósito de Deus. Eram valentes na batalha e poderosos em Deus nos combates. Eram homens valentes de guerra. Eram líderes natos. Sempre estavam à frente dos exércitos de Israel. Sempre no fronte das batalhas. Sempre dispostos a servir. Esses eram os gaditas. Sabe qual era o lema dos gaditas? Servir é mais urgente que herdar. Esse era o lema dos gaditas. Eu prefiro servir a meu irmão do que herdar aquilo que Deus tem para me dar. Primeiro eu prefiro servir. É mais urgente servir do que herdar. Eles deram testemunho disso. Eles podiam ter herdado e não terem servido, mas eles preferiram servir e depois herdar. Esse é o perfil dos gaditas. Esse é o perfil de um verdadeiro pastor. Um pastor chamado segundo o coração de Deus. Serve, está mais preocupado em servir o seu próximo, a servir o seu irmão, a servir as suas ovelhas, do que herdar a sua própria herança. Não que ele esteja menosprezando a herança. Ele se preocupa primeiro em fazer o seu irmão herdar e depois ele vai lá e toma posse da dele. Porque servir é mais urgente que herdar. Eu vou ler o episódio que a tribo de Gade pede a Moisés as terras aquém do Rio Jordão, e aí faz um pacto com Moisés, faz a promessa de que atravessaria o rio, assentaria Israel na promessa e depois voltaria. Isso está lá em Gênesis, em Números 32. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e Beon. Esses eram os líderes. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê, graça aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficará vós aqui? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passam a terra que o Senhor lhes deu. Então se chegaram a ele, a tribo de Ruben e a tribo de Gade chegaram a Moisés e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e as cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Então você vê aí que eles se pactuaram com Moisés, de que eles atravessariam o rio, ajudariam seus irmãos e depois voltariam para receber a sua herança e ficar com a sua família, com seu gado e com seus filhos. Você vê aí que servir é mais urgente que herdar. Só que essa promessa, irmãos, que eles fazem a Moisés, só vai se cumprir nos dias de Josué. Todo mundo sabe que Moisés não entrou na terra de Canaã, ele não entrou na posse da promessa. Ele teve um problema, quem lê a Escritura sabe que ele teve um problema, ele desobedeceu a uma ordenança de Deus, ele fez teve umas atitudes em que Deus disse que ele não herdaria, não entraria na posse da promessa. Então, Josué assumiu o comando das tribos de Israel
E nos dias de Josué, quando eles se preparavam para atravessar o Jordão, aconteceu que o Gade cumpriu aquilo que ele prometeu a Moisés. Isso está em Josué de 10 a 17. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, aos principais do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e a eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dará. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Então vocês estão vendo aqui que os gaditas estão cumprindo aquilo que eles prometeram a Moisés nos dias de Josué. Ou seja, estavam honrando aquilo que tinham prometido há um tempo atrás. E vocês estão vendo que se a palavra não valesse para os gaditas, eles podiam muito bem falar o seguinte: nós prometemos a Moisés. Moisés passou, morreu, eu não tenho nada contigo, Josué. Nós vamos ficar por aqui mesmo, com a nossa família, com o nosso gado, com as nossas crianças, e Israel atravessa e segue seu caminho. Mas não foi isso que eles prometeram. E eles entenderam que quando Moisés morreu, Josué foi o homem levantado por Deus para conduzir o povo. Então eles se submeteram a Josué. Vocês estão vendo que eles, muito mais poderosos, muito mais numerosos e muito mais valentes, poderiam se insubordinar e, ao contrário, contender contra Josué, mas não fizeram. Se subordinaram, obedeceram e cumpriram aquilo ao qual eles se proporam a fazer. E aí eu quero mostrar um princípio aqui, irmãos, de autoridade e submissão. Eles estavam se colocando debaixo da autoridade de Josué, porque com esse exemplo era que eles lideravam as tribos de Israel na batalha. Como eles iam se subordinar a um líder, e na hora que eles fossem líder, os seus liderados iriam se submeter a eles. Exemplo. É assim com o pastoreado também. Por isso que eu estou dizendo, eu fui uma ovelha um dia, obediente e subordinada a um líder espiritual sobre a minha vida. Eu já tive um pastor. Hoje, eu entendi, eu aprendi isso. E ainda sou obediente. Tenho e devo ser obediente. Sou obediente a outros irmãos mais experientes, a outros irmãos com história de vida maiores que a minha, com mais intensidade e tempo de intimidade com Deus do que eu. Eu sou subordinado e obediente a esses homens e não tenho problema nenhum em falar isso. Não é vergonha nenhuma. Porque com esse exemplo, eu pastoreio os irmãos que me acompanham. Porque eles sabem que podem ver em mim uma pessoa que foi obediente outrora. Não tenho problema nenhum quanto a isso. E os gaditas também não têm problema quanto a isso. E eu tenho certeza que os pastores que estão aqui na minha casa hoje, também não tem problema quanto a isso. E assim deve ser o servo de Deus também. A palavra de Deus diz que nós devemos ser servos dos nossos irmãos. E para você ser servo, você tem que servir. Você tem que se subordinar àquele a qual você está servindo. Jesus disse: aquele que mais serve, maior honra terá no meu reino. É nesse princípio, irmão, que você deve pautar a sua obediência aos irmãos que estão
sobre autoridade, com autoridade sobre a tua vida. Não é vergonha nenhuma. Jesus era o Filho de Deus. Se fez carne, largou, abriu mão da glória que ele tinha ao lado do Pai, todo o poder. Se tornou homem e lavou o pé de todos os seus discípulos. Foi o homem que mais serviu. E hoje ele está sentado à destra do Pai, num trono de glória. Porque o Pai, aprove ao Pai, lhe deram um nome que é sobre todo nome. No céu, na terra e debaixo da terra, por causa da obediência dele. Então não é vergonha ser obediente. Não é vergonha ser o menor. Aliás, ser pastor é ser o menor. Não é ser o maior. Pastor não é isso que você está vendo aí nessas igrejas. Púlpitos pomposos, fumaça, luz, glória, pessoas se dobrando diante de homens. Isso não é o pastoreado. Não é o pastoreado que eu represento, que os meus irmãos que estão aqui representam. Não é o pastoreado que eu conheço de muitos outros pastores. Não é o pastoreado em que homens, servos de Deus, ovelhas, têm tido como referência. Não é esse o pastoreado bíblico. O pastoreado bíblico é o pastoreado igual ao que Jesus deixou de referência. É igual ao que o apóstolo Paulo deixou de referência. É igual ao que Pedro fez de referência. Homens que deram a vida pelos seus irmãos. Homens que davam a vida pela comunhão do corpo. Homens que sofriam dores de parto na sua alma para estar em comunhão com seus irmãos. Esse é o pastoreado bíblico. Não é o pastoreado que cobra dinheiro, que pega dinheiro para comprar jatinho, que pega dinheiro para comprar barcos, comprar fazendas e propriedades suntuosas. Não é esse o pastoreado bíblico. O pastoreado bíblico é o pastoreado do Senhor Jesus, que não tinha onde colocar a cabeça para dormir, que não tinha o que comer, porque a comida mais predileta dele era fazer a vontade do seu Pai. Esse é o pastoreado ao qual eu estou me referindo aqui. Esse é o pastoreado ao qual eu tenho como referência para a minha vida. Esse é o pastoreado e que eu tenho e que eu testemunho ao ver na vida de meus irmãos que caminham comigo. Porque eu estou do lado deles e estou vendo. Esse é o pastoreado que eu quero honrar o meu Senhor quando Ele me ordenou que eu pastoreasse outros irmãos. É nesse pastoreado que eu quero olhar nos olhos do meu Senhor e falar: Senhor, está aqui, ó, aqueles ao qual o Senhor me deu para cuidar. Eu estou entregando a Ti aqui no Teu dia. São esses. Os gaditas, irmãos, tinham esse princípio dentro deles. Eles já tinham tudo ali. Eles podiam largar tudo ali e deixar Israel ir. Mas eles não fizeram assim, dessa forma. E assim foi. Prometeram a Moisés, cumpriram nos dias de Josué. E na entrada da terra de Canaã, quem estava na frente da batalha? Os gaditas. Quem entrou naquele rio, que naquela época do ano, parece que Deus ele faz as coisas ficarem mais difíceis para provar a fé e para provar aquilo com que você se pactuou a fazer. O rio estava no período de maior enchente. O Rio Jordão, ele tem correntes fortíssimas. E nessa época em que Deus prometeu que era a hora que eles tinham que atravessar o rio para tomar posse da terra, o rio estava desse jeito. E quem entrou na frente, trazendo todo mundo, foram os gaditas. Vieram trazendo no braço, atravessaram o rio e foram para o outro lado e começaram a peleja com os outros povos para receberem, para tomarem a terra de Canaã e entregarem a Israel, aos seus irmãos, conforme Deus havia prometido. 25 anos, irmãos, que essa batalha durou. Esses homens deixaram as suas mulheres e seus filhos e só voltaram 25 anos depois. Muitos nem voltaram, nem receberam a herança ao qual Deus havia prometido. Deixaram filhos recém-nascidos lá, e quando voltaram, os filhos já tinham 25 anos, irmão. Você sabe o que é isso? Passar 25 anos longe da sua mulher, da sua família. Muitos voltaram, e nem a mulher já existia mais, já eram viúvos. Eu pergunto a vocês, irmão, quem aqui está disposto a fazer isso? Mas é assim que Deus espera encontrar um servo dele, disposto a servir.
você está falando, parece que eu estou falando uma coisa utópica, surreal. Não, Jesus fez a mesma coisa. O Senhor Jesus fez a mesma coisa por nós, pelos seus irmãos. Ele não vai receber a herança ao qual Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, por causa dele. Ele não vai receber primeiro. Ele vai esperar todo mundo ser glorificado, todo mundo ressuscitar, todo mundo encontrar com ele, e ele vai receber junto com todo mundo a herança ao qual Deus prometeu a ele. Ele não vai receber primeiro. E ele veio aqui nessa terra morrer por causa disso, para tornar isso possível para nós. E aí eu te pergunto, será que Jesus tinha o espírito de um gadita dentro dele? É claro que ele tinha. E é esse espírito que ele espera encontrar em nós, e principalmente naqueles que lideram, aqueles que são pastores, porque esses é que estão os olhos de Deus, para dar exemplo. É em nós, irmãos. Não, e isso não isenta o corpo de Cristo. Isso não isenta a igreja. A igreja deve ser valente, porque o exército de um gadita é feito de um exército de homens. A igreja é formada de homens. Gênero de 2, tá, irmãos? Homens. E um exército não é um exército de um homem só. Exército é um corpo. Todos. O líder precisa do corpo. Porque é pelo corpo que ele lidera. Ele não faz nada sozinho. Um líder só lidera pelo exemplo. Um líder não lidera somente com autoridade. Porque a autoridade acaba. A autoridade, ela é conquistada mediante a consideração, mediante a exemplo. E não na força. Não na tirania. Se você pensa em governar com tirania, sendo um déspota, sendo um tirano, sendo um carrasco, isso tem prazo de validade. Você não tem o respeito dos seus liderados. Você tem o medo dos seus liderados. E o medo, na hora que ele descobre que tem coragem e que tem força dentro dele, acaba. E você não vai liderar mais ele. Agora, se você, ao invés de falar, vai e faz, você falar, vamos e vamos fazer, ele vai contigo e vai ter consideração contigo e nunca vai te dizer não. Porque você é um líder exemplar. Você é um líder que dá testemunho. Você é um líder que dá exemplo. E quando você faz dessa forma, a tua tropa, os teus liderados, as tuas ovelhas, elas vão contigo. E assim, sendo, ela é tão importante para você, essa ovelha, quando ela é dessa forma, ela é tão importante que você pode largar as tuas 99 e ir buscar ela e dar a sua vida por ela, porque você sabe que aquela ovelha faria o mesmo por você. Isso é um exército de um gadita que luta pelas causas dos seus irmãos, em prioridade às suas causas. Servir é mais urgente que herdar. Esse é o lema dos gaditas. Esse é o lema dos pastores. Deveria ser o lema dos pastores. Então, isso que eu falei sobre os gaditas no fronte da batalha, atravessando o Rio Jordão e passando 25 anos lá em Canaã, lutando, brigando. Irmãos, os gaditas brigavam e lutavam dia após dia nessa batalha. Eles não dormiam. E a causa não era nem deles. Era um propósito de Deus. Era pelo propósito de Deus que eles faziam isso. Ficaram 25 anos fazendo isso. E lá em Josué 22, nos versos de 1 a 6, está o retorno dos gaditas. E eu faço questão de ler esse texto para vocês verem que eles não queriam voltar, irmãos. Israel já tinha recebido as terras, já tinham recebido a herança, e eles achavam que deviam ainda. Josué precisou falar, voltem, podem voltar para a casa de vocês, porque eles não iam voltar. Eles estavam esperando a ordem para voltar. Olha só a nobreza desses homens, irmãos. Há mais de 25 anos longe das suas famílias. Nem sabiam mais se as suas mulheres e seus filhos estavam vivos. Mas eles estavam esperando a ordem de Josué para voltar. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse, tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim,
me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Voltai-vos, pois, agora, ide-vos para as vossas tendas, a terra das vossas possessões, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Eles atravessaram o rio, agora eles estavam aquém do Jordão, agora eles tinham que voltar para o além do Jordão, que era para a terra da onde eles saíram. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Então, irmãos, precisou Josué mandar eles saírem, porque eles, com diligência, estavam lá firmes em servir, obedecer aos mandamentos e aos estatutos que Moisés lhes ordenou, e eles se pactuaram com Moisés para cumprir, até esses dias ali, quando eles foram embora. Só mais uma passagem bíblica envolvendo os gaditas, um pouco mais na frente da história, para você ver que esses homens, eles não eram movidos pela emoção só do momento para serem dessa forma. Isso já está bem claro aqui, porque ninguém vive pela emoção 25 anos, longe da sua casa, né? Ninguém aqui vive. Mas vocês vão ver que nos dias de Davi, quando Davi foi restabelecer o reino em Israel, e foi reinar de Jerusalém, os gaditas foram primordiais no exército de Davi. Em 1 Crônicas, no capítulo 5, os versos 18 a 20, homens valentes que traziam escudo e espada e eram destros na guerra, que eram os gaditas, e eles eram no número de 44.760 homens capazes de sair para o combate, homens dependentes de Deus, pois clamavam ao Senhor nas batalhas. Esses eram os gaditas. Era o exército do rei Saul. No contexto bíblico, todo mundo sabe que Saul era o rei e Davi foi ungido rei por Samuel para ser o sucessor de Saul. Na verdade, o rei que era para ser o rei de Israel, segundo o coração de Deus, era Davi, não era Saul. E Saul sabia disso. E Saul tinha inveja de Davi. Saul tentou matar Davi várias vezes. E Davi, fugindo de Saul, foi para o deserto de Adulão, dentro de uma caverna. E lá nessa caverna, existiam homens também, homens moribundos, homens mendigos. A pior escória da humanidade vivia na caverna de Adulão. Era um local completamente sombrio, asqueroso, onde pessoas indigentes viviam. E foi ali e para ali que Davi foi se esconder de Saul. E dentro daquele lugar, no meio daqueles homens, Davi começou a montar o seu exército. Os valentes de Davi saíram do lugar mais improvável que você pode imaginar. Se você ler na Bíblia, os valentes de Davi, você vai ver de onde eles saíram, de onde eles surgiram. Foi de dentro da caverna no deserto de Adulão, um local completamente cercado, ermo, escondido, em que ninguém gostava de ir. Foi para ali que esses caras foram. E aí, quando Saul morreu, passou o reino, os gaditas, que eram o exército de Saul, poderiam fazer o quê? Bom, o rei morreu, não tem um sucessor, vamos assumir isso aqui, porque nós somos os exércitos mais fortes, mais destros na peleja, vamos levantar um líder entre nós, e esse vai ser o rei de Israel, e acabou, vamos tomar tudo isso aqui. Mas esse é o perfil dos gaditas, irmão? Não é o perfil dos gaditas. Os gaditas sabem liderar e sabem ser liderados, e são homens tementes a Deus e servos de Deus ao seu propósito. O propósito de Deus, eles sabiam que era dar o reino a Davi. Depois de Saul,
viria Davi. Os gaditas sabiam disso. E aí o que eles fizeram? Esses 44.760 homens, prontos para o combate, foram para o deserto de Adulão, dentro da caverna, se oferecerem a Davi, como exército dele. Tu imagina essa cena, irmão? Tu imagina um momento como esse? Tu imagina Davi vendo os gaditas vindo, e daqui a pouco eu vou falar como é que eram os gaditas, esse exército, como é que eles eram, com o que eles se pareciam. Tu imagina esse montoeiro de homem, destro de guerra, que o Davi sabia muito bem quem eram os gaditas, vindo na direção dele. Ele falou: pronto, estou perdido, acabou para mim. E aqueles homens se ajoelharam e se prostraram para Davi, falando: Senhor, eis-nos aqui, pronto para a sua ordem. E esses homens entraram dentro da caverna de Adulão, junto com aqueles outros homens, e treinaram aqueles homens. E formaram um grande exército, que foi com esse exército que Davi tomou Israel e estabeleceu o reinado dele em Jerusalém. Nasceu daí, da submissão dos gaditas. Esses homens, irmãos, esses gaditas, está escrito na palavra de Deus que eles tinham a cara, o rosto semelhante a leões. Você imagina um exército vindo de homens com a face igual a de um leão, homens valentes para a guerra. Os gaditas eram poderosos, numerosos e imponentes. Tinham cara de leão, mostrando neles as bênçãos de Moisés se cumprindo. Você se lembra que eu li a bênção de Moisés sobre eles? Sobre Gade? Que Gade era aquele que dormia com a leoa. Lembra disso? Essa bênção se cumpre. E que os exércitos se levantariam contra ele, mas ele açoitaria os exércitos pela retaguarda, porque eles eram exércitos, eram homens de estratégia, de guerra. Então, olha só, os gaditas, tudo isso tinha que se cumprir na vida desses homens, porque era uma bênção, foi uma bênção colocada sobre a vida deles. Irmãos, tem uma história na Bíblia que Davi falou que tinha sede, tinha vontade de beber a água de um poço que estava, acho que era o poço de Jacó? Era o poço de Jacó que estava na terra dos inimigos, na terra dos filisteus. Davi falou, ele teve um devaneio assim, ele falou assim, quem me dera tomar uma água lá geladinha do poço de Jacó. Os gaditas ouviram, foram lá, entraram no meio dos filisteus, pegaram a água e trouxeram para Davi. Meu senhor, está aqui a água, pode beber. Ele olhou assim, mas que isso, cara? Você não estava com vontade de beber isso? Está aqui, a gente trouxe para você. Esses eram os gaditas. Ele virou a água. Isso aí, ele fala isso. Não sou digno das suas vidas. Aí pegou a água e entornou no chão. Esses são os gaditas, irmãos. Davi, esses caras poderiam tomar a terra para si, né? Mas se submeteram a Davi. Esses homens gaditas e esses valentes que estavam dentro da caverna de Adulão, que foram treinados pelos gaditas, eles eram tão perseverantes na batalha, e que em um dado momento, isso está escrito na Bíblia, em um dado momento de batalha, esses homens pelejaram tanto a favor do reino de Israel, e para que se cumprisse a palavra de Deus, o cabo da espada, a empunhadura da espada não desprendia da mão deles. De tanta força que eles faziam na empunhadura da espada, eles abriam a mão e a espada não desgrudava da mão deles, de tanta perseverança e de tanto que eles lutavam dia após dia, até que o propósito de Deus se cumprisse em Israel. Esses eram os gaditas, eles não largavam a espada, eles pelejavam enquanto houvesse guerra. E isso está escrito, é um testemunho bíblico dos homens, dos valentes de Davi. A espada não saía da mão, ele abria a mão, a espada não caía. Parecia que virava parte do corpo desses homens, de tão acirrado que eles pegavam aquela espada para pelejar. Qual é a conclusão disso, irmãos? O que eu quero aplicar nisso aqui, para nossas vidas, né? Principalmente para o pastoreado, que é o objetivo dessa palavra. É mostrar, irmãos, que servir é mais urgente que herdar. A gente sabe, ontem à noite a gente estava fazendo uma consagração aqui, e eu falei algumas coisas. Tudo isso que a gente está falando aqui, é porque hoje, irmãos, eu falei que ia falar isso no final, é porque hoje nós vamos
Não foi uma coisa da nossa cabeça, não foi uma coisa inspirada por homens, mas sim por Deus. E a prova disso é o testemunho, são as obras, são os frutos. Hoje nós ordenaremos a pastor o nosso irmão Grayson, do canal Moed. Ele está aqui na minha casa, ele veio ao Rio, ele colocou isso diante de Deus, isso testificou no coração dele, a gente orou, estou dando satisfação para vocês, irmãos, eu não precisava estar dando nenhuma satisfação dessa para vocês, eu simplesmente poderia ter recebido de Deus, olhado as obras que Deus tem feito no ministério do Grayson, e isso já era suficiente. Mas eu estou dando essa satisfação porque eu sei que existem irmãos fracos na fé, que ainda tropeçam na própria palavra, que ainda tem muitos dedos para apontar e poucos para receber em exortação. É por causa desses que eu estou aqui dando essa satisfação. Sem temor nenhum no meu espírito de estar fazendo alguma coisa errada. Eu vejo as obras que o Grayson tem dado de cura, manifestação de poder, de modificação, de rebanho, tem carregado famílias junto com ele, tem cuidado de vidas e tem, o mais importante de tudo, tem colocado a mão no arado para fazer. Tem ido e cumprido o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é ir e fazer discípulos. Ele tem feito isso. E Deus tem sido próspero na vida ministerial do Grayson. E hoje ele está aqui, diante de homens, diante da igreja, diante de seres espirituais, principados, potestades, para receber a unção sobre a vida dele, através da imposição de mãos, como é bíblico e como está escrito na palavra de Deus. E eu vou dizer outra coisa aqui, que é mais importante, que é tão importante quanto o que eu já acabei de dizer aqui sobre os gaditas, é a consciência de que, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, nós somos ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Nós somos ministros de Cristo. E a palavra que está escrita ali, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, depois você confere lá, se você clicar naquela palavra ali, o aplicativo que nos dá o original em grego dessa palavra, ó, a palavra ali, ministro de Cristo, significa ruperete, palavra ruperete. E é a única vez que essa palavra, se eu não me engano, salvo engano, que essa palavra aparece nessa expressão ministros de Cristo. A palavra ruperete é um remador de baixa categoria. O apóstolo Paulo está usando essa expressão aqui porque ele estava acostumado, no tempo dele, do Império Romano, a passar de barco, aquelas embarcações grandes, de continente para continente, de lugar para lugar, dentro desses navios. E esses navios, essas embarcações, elas se movimentavam através de remo. Homens ficavam lá no porão do barco, com aqueles remos gigantes por lá de fora, remando. Esses homens eram escravos. Esses homens eram homens condenados à morte, que eram colocados nessa situação para remarem até a morte. E aí o Império Romano colocava ele nessas embarcações para usar a vida desses caras como força motor para deslocamento dos barcos. Ruperete é isso. Esse lugar onde esses caras ficavam era o lugar mais sórdido da embarcação. Era um lugar escuro, úmido, fedorento, aonde existiam os piores homens. Está parecendo a caverna de Adulão, lá onde Davi achou aqueles homens? Pois é, ali ficam esses homens suados, sentenciados à morte e a remarem até a morte. Esquecidos por toda a humanidade, esquecido por todo o Império Romano, esquecido por todos os que estão no barco, eram os homens mais desprezíveis. É esse termo que Paulo usa para ministros de Cristo, para pastores. Você está pensando, Grayson, a gente conversou isso antes, você está pensando que Deus está te chamando para a cabine do navio?
Não. Deus está te chamando para o porão do navio, para você remar até a morte sem largar o remo. Isso é um ruperete. E sabe quando é que você vai ser lembrado? Sabe quando é que a gente é lembrado? Quando vem a tempestade. Quando a tempestade assola o barco, sacode o barco, joga ele para regiões mais perigosas, eles lembram que tem homens lá embaixo que remam e que a vida deles está no remo desses homens. Aí os ruperetes são lembrados. E é igualzinho o pastor, irmão. É igualzinho os pastores. A igreja aponta o dedo, muitas vezes, injustamente, para nós pastores, por causa de outros pastores, e aí a gente entra num balaio de gato por causa dos outros, mas eles apontam um dedo que nem os homens apontavam para os ruperetes. Somos desprezíveis, humilhados, rechaçados, não servimos para nada, somos tosqueadores de ovelha, somos homens que fazemos parte do sistema religioso. Seja bem-vindo, Grace, porque esses dedos e essas pedras vão alcançar a tua vida. Mas também entenda que só jogam pedra, meu irmão, em árvore que dá fruto, porque árvore sem fruto ninguém joga pedra. Então, o ruperete vai ser lembrado quando a tempestade vier, quando a tua ovelha for atrás de você e falar: meu irmão, meu pastor, eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema com meu filho que está usando drogas, eu estou com problema com a minha filha que está se prostituindo, estou com problema com meu filho e minha filha que estão roubando, que estão se prostituindo na rua, eu estou com problema na minha vida espiritual, no meu casamento, meu marido me trai, meu marido me bate. Quando todo mundo estiver nessa tempestade, aí ela vai lembrar que tem um ruperete. E sabe o que você vai fazer, meu irmão? Vai remar e vai remar até levar ela para um lugar seguro. Porque essa é a função do ruperete. Então, bem-vindo aos ruperetes. Bem-vindo ao fundo do navio. Bem-vindo ao fundo da embarcação. Aonde o que a gente vai ver é umidade, escuridão, fedor e ingratidão. É só isso que a gente vai ver. E quando a gente chega no lugar seguro, pensa que acabou, irmão? Não acabou, não. A gente vai voltar e vai remar, até levar o outro pessoal para o lugar seguro. E sabe quando tudo isso vai acabar? Quando todos eles herdarem e você, 25 anos depois, voltar para herdar também, que nem os gaditos. E sabe quem é que vai te ajudar? Essa pessoa que está do seu lado, a sua mulher. Ela não é um ruperete, mas ela ajuda o ruperete. Ela não vai remar por você, mas ela vai falar para você: mais uma remada, Grayson, mais uma, Grayson, mais uma, meu irmão, mais uma. Mas Gisele, eu não aguento mais. Segura esse remo e rema, porque vidas precisam chegar em lugar seguro. E você é o responsável por isso. Então a sua mulher, ela vai ajudar você. Ela não é pastora, mas ela vai ajudar você a pastorear o seu rebanho. Ela vai te dar ajuda, porque a sua mulher é uma ajudadora. Ela vai coordenar, ela vai gerir, vai te auxiliar. E não pense você que não é importante, porque é. Muitas ovelhas tuas vão se consultar com ela, vão querer o conselho dela, e ela vai ajudar a você a pastorear junto. Mas entenda, meu irmão, a unção está sobre a tua vida. Sobre a tua vida. A responsabilidade sobre a vida das suas ovelhas e sobre a vida da sua esposa é sua. O remo está nas suas mãos. E quem está na cabine é Jesus Cristo, desse barco. E hoje muitos pastores acham que o lugar deles é na cabine, do lado de Jesus, não é lá nos ruperetes remando. Quando os pastores entenderem o seu verdadeiro posicionamento diante da igreja, aí sim, pastores serão honrados como pastores. Tá certo? Era essa palavra que eu queria dar. A gente vai fazer a cerimônia aqui de ordenança do pastor, ainda não, pastor não, do irmão Grayson, que vai ser levantado pastor, e a partir de hoje, irmãos, o irmão Grayson é pastor Grayson. Queira você achar que sim, queira você achar que não, queira você achar certo ou queira você achar errado, queira você achar prudente ou não prudente, nós estamos aqui para exercer e executar a vontade do que Deus colocou nos nossos corações, e assim será.
para a glória de Deus. Graças e paz a todos. Amém? Glória a Deus. Está acontecendo algo aqui totalmente espiritual. E a palavra que o pastor Pedro trouxe nessa manhã é profunda. E desde que o Senhor fez esse chamado a cada um de nós, que fomos chamados pastores, traz uma responsabilidade muito grande a cada um de nós. Ontem nós estivemos aqui com o Grayson e já pudemos compartilhar com ele algumas experiências, né, de pastores, como é esse chamado. Alguns foram chamados para altares, outros foram chamados para os rouperetes, para estar em porões. E é algo complexo, porque o ser humano quer primeiro se assentar no trono antes de servir. E é isso que o Senhor quer nessa manhã, nessa tarde. Isso que Ele vem falando conosco no nosso espírito, porque na verdade a gente está hoje consagrando o Grayson, mas quantas pessoas estão sentadas aqui que o Senhor tem um chamado? A minha visão de corpo é que sempre se levante apóstolos, profetas, mestres, doutores, e em cima disso o corpo comece a se fundamentar, o corpo de Cristo. Isso não é algo que você vai ser ungido hoje, a partir de amanhã você vai começar a cobrar dízimo das pessoas, você vai ter um salário, você vai parar de trabalhar. Não. O chamado que o Senhor fez a mim, fez a Pedro, claro que algumas pessoas talvez vão ter um chamado mais missionário, que a gente começa a observar na característica apostólica daquele homem, que ele começa a estar num local, ele está em outro. Esse homem, ele abre mão do seu trabalho, ele vive no sustento realmente. Isso é um chamado terrível. Se você parar para analisar, é um ruperete mesmo. Tem hora que a alma quer chorar, porque a pessoa às vezes, Senhor, ainda não... Todos têm um trabalho, Senhor, todos têm uma esposa, Senhor, todos têm uma esposa e eu não tenho. E aí o Senhor chega para essa pessoa e fala assim: querido, a minha graça te basta, porque é o meu poder que está se aperfeiçoando em você. E ontem a gente pôde compartilhar isso, foi tremendo. O meu chamado se deu em Ezequiel 34. Então, quando o Senhor me chamou por 3 vezes, foi algo meio que sobrenatural, queridos. Imagina um batista tradicional e tradicionalíssimo com uma esposa que tem um cunho pentecostal. Então, assim, eu tinha crises toda hora porque ela via o mundo espiritual e eu falava: essa garota tá surtando. E eu queria trazer ela para se converter. Eu falei assim: você tem que se converter, porque você está vendo, não existe. Eu falava do mundo espiritual, eu falava de anjos, de demônios, mas no fundo eu não acreditava, queridos. E é real. O mundo espiritual é real. A nossa alma está em conflito diário. E o diabo sabe disso. Ele quer colocar dúvidas, quer colocar indagações. E aí que entra os ruperetes da vida. Aqueles que abrem suas casas. Estamos aqui numa sala. A minha casa foi usada várias vezes. As pessoas às vezes falam as mesmas coisas sempre, às vezes não mudam. E nós estamos sendo forjados também na vida deles. Ezequiel 34. Queria que você abrisse aí, Grayson. Ezequiel 34 e você lesse agora. O Senhor falou comigo ali enquanto eu estava sentado. Durante 3 vezes eu recusei e falei: eu não quero, Senhor, não quero, Senhor. E alguns de vocês em crise, não sei se já fizeram isso que eu fiz, eu abria na madrugada chorando na minha sala Bíblia assim: o Senhor fala comigo. Tipo aquele negócio que, caixinha de promessa da Bíblia, que a gente às vezes faz. Pum. Ezequiel 34 da primeira vez. E eu li até o versículo 5, Grayson, por favor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentarem a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comereis a gordura, vestis-os da lã e degolai-os o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalestes. A doente não curastes. A quebrada não ligastes. E a desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharão por não haver pastor. E se tornarão pastos para todas as feras do campo. E durante 3 vezes o Senhor me deu esse texto, abrindo a Bíblia em Bíblias diferentes, que às vezes a Bíblia fica marcada, né? E eu achava que era com os outros, e Deus estava falando comigo.
Que o Senhor nessa noite, nessa tarde, irmão, Ele esteja falando com você. A lã, a gordura da ovelha é muito boa, se alimentar dela, mas cuidar é a parte mais difícil. Mas essa é a parte que traz herança, servir ao Senhor. Nós vamos estar agora consagrando a tua vida. Deus me deu esse privilégio, né, de ter sido usado juntamente com o pastor Márcio, de consagrar Pedro e Igor. E essa confiabilidade de vida tem que ser no Espírito. E eu te falei ontem, quando o Pedro me ligou e falou: irmão, temos alguma missão aí no próximo café. Eu falei: opa, estamos juntos. E aí quando ele falou o que era, é uma grande responsabilidade, irmão. Deitar óleo, nós estamos simbolizando agora o profeta, que vai chegar sobre o futuro rei e vai depositar o óleo com uma missão. Essa unção, ela vai te levar com uma missão e um propósito. Ele escreveu tremendo. Quem se ligou hoje na palavra do Pedro foi tremendo. Que palavra é essa? E essa palavra não é para o Grayson. Essa palavra é para todos vocês. A gente quer começar a ungir pessoas que vão cuidar de pessoas. Pessoas que o Senhor já está incomodando o coração aí, dizendo assim, ó, o sistema atual, a Babilônia atual, todos os sistemas desse mundo, eles têm que ruir para que venha o reino do Senhor. Venha a simplicidade de um culto na sua casa e você começar a impactar o seu condomínio, impactar a sua escola. Jovens, tem jovens aqui, vocês foram chamados para isso. Vocês não foram chamados para ganhar um salário e viver de pastoreio, não. Trabalhem, soem. Agora, se Deus falar para você, ó, vocês têm que sair da sua nação e ir para outro lugar, e vocês vão ser missionários, aí sim serão sustentados. Mas fora isso, que a unção venha sobre a cabeça de vocês também. E aqui estarão homens que irão ungir vocês. Então, nesse momento, nós vamos fazer um ato profético. Eu costumo dizer que, quando eu estive em Israel, eu pude comprar o talit. E o talit, o que a gente vai fazer aqui não tem nenhum simbolismo de poder, de místico, não. Sempre eu gosto de compartilhar que existe a ilustração. O talit, ele passa por um momento de cobertura, que vai ser um tempo novo de uma nova cobertura para você e para sua esposa. O Senhor continua sendo sua cobertura, mas nesse momento você vai precisar buscar mais, você vai precisar se render mais, porque você vai precisar cada vez mais dessa cobertura na sua vida. E nesse momento nós vamos ungir sua cabeça, vamos orar por você, e nesse momento para frente, a sua vida, ela receberá uma porção nova, uma unção nova, para uma missão nova, que o Senhor já tinha na sua vida. Nesse momento eu queria chamar o pastor Pedro, os pastores aqui presentes, queria convidar a igreja que se colocasse de pé, todos. Os que estão lá fora, que por favor entrassem, a gente pudesse se colocar aqui atrás, as cadeiras pudessem ser removidas, para que todos estivessem aqui, você fazer um círculo, isso. Os pastores estarão aqui. Eu queria dar essa honra ao Pedro. Eu e o Igor, a gente vai orar. Cadê o talit aqui? Eu e o Igor vamos orar pelo Grace. E logo após, o Pedro estará ungindo e que Deus colocar no coração dele no momento, ele assim fará. Queria convidar o Igor aqui, Pedro, que estivesse aqui conosco. Todos conhecem o talit no simbolismo de Israel? Queria convidar a esposa também, a amada esposa. Como Pedro falou, ela é uma adjuntora. Está ao lado. Nós queremos trazer esse simbolismo judaico, né? Não tem poder algum, volto a dizer, não tem misticismo algum. Isso traz uma forma de a gente olhar e entender que algo está acontecendo. O óleo também não tem poder algum, mas naquilo que cremos, através desse ato, é que traz o poder. Então nós vamos estar orando agora. Queria pedir ao Igor que nesse momento orasse pela vida de vocês,
nesse momento de cobertura. Então ele vai estar direcionando algo que o Espírito Santo está colocando no coração dele. Os pastores estarão impondo as mãos em vocês. E a igreja, aqui representada no momento da unção, estará levantando suas mãos e concordando no mundo espiritual, declarando que diante de Deus e dos anjos estão sendo ministrados novos pastores, um novo pastor com sua adjuntora, e que o Senhor estará fazendo o resto aqui nesta noite. Deus, diante de Ti, Senhor, pedimos para que o Senhor venha revestir, Senhor, esse casal, Senhor, com a Tua glória. Nós já temos visto através das obras que o Senhor tem realizado através das mãos deles, Senhor. Assim como o Senhor realizou obras através das mãos do apóstolo Paulo, o Senhor tem feito isso através das mãos do agora pastor Grayson, Senhor. Continua confirmando, Senhor, a Tua obra lá em Curitiba, Deus. Não foi à toa que nós fomos lá e fizemos o Café com Cristo. Ali foi uma semente plantada que hoje está dando fruto, Senhor. O apóstolo Paulo ia nas cidades e lá ele evangelizava e depois voltava e levantava líderes, Senhor, como fez em Creta e outros lugares. E é isso que está acontecendo, Deus. O Senhor nos enviou para Curitiba, a semente foi plantada, o Senhor foi e agora está confirmando o ministério na vida do Grayson, Deus. Deus, revista, Senhor, esse casal com o Teu poder, Pai, para que eles venham, Senhor, a exercer esse ministério com excelência, Deus. Sem temor nenhum, Deus, do diabo, medo do diabo de forma alguma, porque maior é o que está na vida dele do que o que está no mundo, Senhor. Revista ele, Senhor, de sabedoria, de conhecimento, de espírito de temor, Senhor, de ousadia, de intrepidez, Senhor. Como cabeça e não como cauda, Pai. Como um sacerdote que abençoa, Deus. Que almas venham procurá-lo, Senhor, porque vai fluir graça, Senhor, dele. Vai fluir virtude, Senhor, dele, Pai. Coloca, Senhor, esse cajado na mão dele para que ele possa guiar o Teu povo, Senhor. Porque a ovelha não é dele, é do Senhor. Dê, Senhor, espírito de discernimento, para que ele possa discernir tudo aquilo que vem até ele, Pai, a fim de que ele possa, Senhor, estar inteirado no mundo espiritual e não ser enganado por ninguém, Senhor. Virão provas, virão dificuldades, virão tribulações, virão, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo, e tu vencerás também, Senhor. Nós estamos aqui para pelejar, isso é guerra. É guerra no mundo espiritual. É mais um que se levanta contra o império das trevas. É mais um que se levanta com autoridade para guiar a Tua igreja. Não são todos que querem pegar esse fardo. Isto é um fardo. Não são todos. Mas quando depositamos diante de Jesus esse fardo, ele se torna leve e suave. Deposita diante dele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ó Deus, a adjuntora que está aqui para ajudá-los. Dê a ela, Senhor, paz, paciência, longanimidade, temperança, benignidade, sabedoria, para que ela possa, Senhor, ajudar o Grayson nessa caminhada. É melhor dois do que um. Então, Deus, assim como o Senhor levantou Eva para ajudar Adão e nos levantou para estar ao lado de Cristo, o Senhor também levantou ela para estar ao lado deles. Em nome de Jesus, Senhor, oramos para que o Senhor venha a cada dia mais confirmar, Senhor, esse pastoreado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, é um grande orgulho esse momento para mim, porque eu só tenho confirmado, Senhor, aquilo que Tu já havia me dito, através de outras vidas, de outros homens, a respeito do meu ministério, a respeito daquilo que Você tem colocado para mim, Senhor. Eu sou muito grato, Senhor. Muito grato pela vida do Grayson. Muito grato pela vida da Gisele, da Radassa, da sua família. É bênção na minha vida, Senhor. É bênção na vida da minha família.
Eu glorifico ao teu nome pela vida do Grayson. Eu quero testemunhar aqui como tudo começou. Tudo começou naquele canal, Senhor, que um dia tu fez a minha esposa levantar. Quando andávamos desgarrados e perdidos, cheios do teu conhecimento, mas infrutíferos, Senhor. Porque não sabíamos aonde aplicaríamos aquilo que tu tinha nos ensinado. E desde então, por atitude dela, ela criou o canal ID. E dali começaram os vídeos, Senhor. Em 2017. Começou a luta. Começou um ministério improvável. Mas tu é aquele, Senhor, que usa realmente os improváveis. Tudo começou tão pequenininho e ainda é. Mas a tua palavra diz que a gente não pode desprezar os pequenos começos. E dali, mesmo pequenininho, deram grandes frutos. Eis aqui o fruto daquilo que tu investiu em nós. A vida do Grayson, que começou ali, assistindo aos vídeos. E aí todo o seu mover na vida dele, todo o seu mover dentro da alma do Grayson. E que o resultado disso foi eu batizar o Grayson, e hoje, Senhor, tu está me dando a honra de ordenar ele pastor. Isso para mim, Senhor, é uma honra imensurável. Eu sinto agora, Senhor, na minha vida, se cumprir aquilo que o seu filho veio fazer aqui, Senhor. Fazer discípulos. E não há honra maior ver os discípulos darem fruto. E agora, Senhor, esse discípulo ombrear contigo nessa peleja. No dia que eu fui ordenado pastor junto com o Igor, aconteceu algo dentro da minha estrutura, dentro da minha vida. Só eu sei o que aconteceu. Só eu vi o que aconteceu com o Igor. Só nós que estávamos ali, debaixo da tua forte mão, sentimos, Senhor. E tu tem visto daí do céu, do seu alto trono, toda a modificação que isso já vem acontecendo nas nossas vidas. E hoje, eu estou vendo isso acontecer de igual modo na vida do Grayson. Estou muito feliz, Senhor, o que tu tem feito na minha vida. Eu sou muito grato, Senhor. A gente está sentado nesse lugar escuro, úmido, menosprezado, que é a sala dos remadores. Sala dos remadores sem honra, Senhor. A sala dos remadores desprezados, a sala dos ruperetes. E eu te glorifico por tu colocar mais um homem sentado dentro dessa cadeira. E mais um remo é dado nas mãos de mais um homem para levar tua igreja, a tua embarcação para lugares seguros. Conte conosco, Senhor. Conte conosco. Conte com as nossas vidas. E nós somos conscientes que haverá cobrança, uma cobrança especial sobre as nossas vidas. Nós somos
responsáveis por isso, conscientes disso. E eis-nos aqui, Senhor, usa-nos a nós. Eu quero abençoar a vida do Grayson, abençoar a vida da Gisele, abençoar o ministério do Grayson, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu irmão, produza a 100 nesse teu ministério. E que no dia, naquele grande dia, ele possa olhar nos teus olhos e dizer: servo bom e fiel. Tu foste fiel no muito e no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Toma posse do reino que estás preparado para ti antes da fundação do mundo, e entra no gozo do seu Senhor. Seja assim, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, o responsável, o sumo pastor das nossas vidas, aquele que dará a cada um de nós segundo as nossas obras. A ti a honra, Senhor Jesus, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. E Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Amém. G, fica numa posição abaixo, um pouco mais abaixo do que a do... Então você abraça ele. Pode abraçar ele de frente. Abraça ela. Isso. O óleo, irmãos, é só uma representação. Na história bíblica, na Escritura, o óleo era derramado nos profetas, nos reis e nos sacerdotes. E eis aqui, reis e sacerdotes na tua frente. Que esse revestimento de poder, Senhor, tenha ação no mundo espiritual, na vida de Grayson, na vida de Gisele, e que a partir de agora, Senhor, a unção dobrada seja sobre a vida do meu irmão Grayson, do pastor Grayson. Toda a autoridade, no nome de Jesus, seja recaída sobre a vida dele. Toda a autoridade, Senhor. Toda a responsabilidade, toda a sobriedade, toda a manifestação de poder seja na vida do Grayson e pela vida do Grayson. Seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele a ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, ele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.
Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Ao Senhor toda a glória. E essa consagração pastoral é para a glória do nosso Deus. Amém. Aleluias. Glória, Senhor. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quem tem a mente como o nosso Deus, não é verdade? Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. São as vozes da igreja cantando. A Ele a glória, a Ele a glória. Toda glória a Ti, Senhor. Tudo consagramos a Ti. A Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, 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 para sempre, amém. Oh, para sempre, amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Irmãos, tem um cafezinho ali pra gente. Vamos terminar essa primeira parte. E depois, a gente volta com o segundo momento do Café com Cristo. Quero, em nome de Jesus, abençoar esse alimento que a gente vai ingerir, que nos faça bem, que nunca falte na nossa casa. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Vamos lá, gente. Atacar.